já veio outros conexos. É para sentar. Legal que o Conex tem sempre muita gente nova começando, né? O Conex é um espaço de conversa, um espaço pequeno de conversa sobre inovação na educação. E a gente sempre procura trazer pessoas que olhem a mesma questão de inovação na educação de diferentes perspectivas. O nosso tema hoje é a inclusão de inovação e tecnologia da Base Nacional Comum, que é um tema que está fervilhando. Se acompanhou as 4, não as 5, mas 4 audiências públicas sobre a base e viu que esse tema de tecnologia surgiu em todas elas, como muitos outros. E a questão é sempre assim, como que essa base construída em 2017, que às vezes parece, foi um ato fácil, em 2017, não vai refletir as questões de tecnologia e de computação que hoje permeiam toda a nossa sociedade. Então, nós temos 4 convidados hoje aqui para falar. Vou começar falando do Ivan, que é conselheiro do Conselho Nacional de Educação e que é o conselheiro mais jovem, né, Ivan? Em todos os tempos. Em todos os tempos. E que defende muito essa questão da tecnologia na Base Nacional Comum. Depois nós temos a Alice, que coordena o Movimento pela Base, que congrega todas as organizações que têm estado contribuindo para primeiro para a elaboração da base e agora para a sua expansão e incorporação de novos temas na base, né? E uma das coisas muito legais é que a gente viu que a base conseguiu sobreviver a várias mudanças de governo, várias mudanças de ministro, e muito foi por esse apoio, suporte que o Movimento pela Base deu, que não deixou a peteca cair, né? Foi passando e todo mundo foi assumindo essa responsabilidade. Aqui nós temos a Leila, que é da Sociedade Brasileira de Computação, que ofereceu e articulada junto com o CIEB uma proposta de incorporação do tema de computação na base, bem interessante que ela vai mostrar. E nós temos a Graziela, ex-CIEB, deixa eu dizer, que elaborou as nossas contribuições para a base na área de tecnologia. Então, nós vamos falar sobre o tema de tecnologia na Base Nacional Curricular Comum, mas de perspectivas muito diferentes. E essa é a ideia do Conex, e a ideia é que vocês perguntem, participem, para a gente realmente ter uma conversa interessante sobre esse tema. Então, Alice, você vai começar. Bom, em primeiro lugar... Bom, boa tarde a todas e a todos. Está funcionando? Tá. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo pelo convite, a oportunidade de dialogar com vocês aqui sobre esse tema que é tão importante. Eu vou falar então mais sobre o panorama geral da causa e fazer um convite para que todos conheçam o Movimento pela Base. A gente tem hoje cerca de 30 pesquisas e levantamentos de evidências a respeito do tema da Base Nacional Comum Curricular. Vou deixar aqui também depois o site para vocês, o meu contato, mas já fica o convite. Bom, eu pedi licença até para falar de pé, que vai ficar mais fácil para enxergar ali. Não sei se vocês querem nesse momento sentar ali para poder ver. Acabei com seu esquema. Fica à vontade. Mas fica à vontade. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, para falar do Movimento pela Base Nacional Comum. Ampliando e aprofundando essas discussões a respeito da criação de uma Base Nacional Comum para o Brasil. Lembrando que em 2013, quando a gente começou a discutir o assunto, ele não estava no PNE, mas ele já estava na Constituição Federal. A base já era prevista na Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, estava prevista também nas diretrizes curriculares nacionais. Então, é uma política de Estado e não de governo que está sendo devida a nós há quase 30 anos. Mas ela já está prevista desde a Constituição, é algo que já deveria ter se materializado há muito tempo e só agora está se materializando. Esse grupo decidiu justamente unir forças para estudar mais o que significava construir uma base curricular para o Brasil, como que os estados estavam se organizando em termos de documentos curriculares, como que outros países de referência em educação se organizaram para construir os seus documentos norteadores de currículos, como são esses processos não só de construção, mas também de implementação.
Então isso foi um pouco o passo inicial que o movimento deu em 2013, 2014, que foi entender a causa, conhecer o tema e atuar, inclusive, apoiando para que ele entrasse no Plano Nacional de Educação com prazo para construção e um processo que tivesse mais claro, né? Assim, que fosse construído pelo MEC, em parceria com o SED e com a Undime, ou seja, com os estados e com os municípios, em consulta com a população, que fosse validado pelo Conselho Nacional de Educação, analisado, fosse feito um parecer, uma resolução normativa. Então, a ideia do grupo é, de fato, ampliar e aprofundar as discussões sobre o assunto. E a gente fala que são pessoas e instituições, porque tem pessoas lá que não estão necessariamente representando uma visão institucional, mas estão lá como especialistas, pessoas que têm interesse em debater o tema. Os nomes dos integrantes estão no nosso site. O que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente busca mobilizar atores em torno da causa, nos mais diversos setores, produzir estudos e pesquisas para subsidiar o debate. Então são esses mais de 30 estudos e pesquisas que estão no site. Tem estudos que olham quais são os consensos e os dissensos em torno da construção da base nacional, como os estados se organizaram, traduções de documentos de referência e por aí vai. A gente busca envolver os professores em todas as fases da elaboração, porque a gente sabe que essa base, ela não poderia ter sido feita para os professores, simplesmente, ela precisaria ter sido feita com os professores e pelos professores. Então, esse envolvimento deles em todas as fases do processo para a gente é muito importante. E, finalmente, a ideia também é que o movimento possa contribuir para a preparação do terreno para a implementação, porque de nada adianta um documento muito bom tecnicamente que não sai da gaveta. Então, hoje, em suma, o que o movimento faz é discutir como que se pode melhorar a qualidade técnica do documento e, por outro lado, ajudar a preparar o terreno para a implementação, porque se a construção do documento já tem sido um parto, a implementação vai ser ainda mais desafiadora. Então, o maior desafio que a gente tem aí pela frente é que haja um documento de qualidade sendo implementado. Bom, então, em suma, o que é a Base Nacional? Ela define as aprendizagens essenciais para todas as crianças e adolescentes brasileiros, de escolas públicas e privadas. Ela não é um currículo, então isso é uma definição muito importante de ser feita, uma diferenciação muito importante de ser feita, porque a base, ela fala uma parte do aonde os alunos devem chegar. Como eles devem chegar lá, isso segue cabendo aos currículos das redes. Então, a questão de metodologias, a parte de didática, a parte pedagógica, a parte de avaliação, isso segue cabendo às redes e também aos projetos políticos pedagógicos das escolas. E é uma política de Estado, não de governo. Muitas vezes, rodando o país, a gente escuta municípios ou pessoas que estão na ponta falando: não vou prestar atenção, isso é só mais uma política, ano que vem tem eleições, vai mudar tudo de novo, então não prestar atenção nessa discussão agora não, porque tem muito o que fazer. Não, ela é para valer, né? Essa base está prevista há quase 30 anos nas nossas leis e agora finalmente ela está sendo materializada e óbvio, como qualquer documento curricular. É um documento vivo que vai precisar ser um reflexo do seu tempo, portanto vai precisar ser sempre atualizado, mas é um documento que precisa ser levado a sério porque ele é para valer. Por que ter uma base nacional comum para o Brasil? Hoje a gente tem indicadores educacionais que estão muito longe de onde que a gente gostaria e deveria estar. A gente tem mais de 90% dos concluintes do terceiro ano do ensino fundamental que não sabem ler e escrever adequadamente. 93% dos concluintes do ensino médio não adquiriu as aprendizagens esperadas em matemática. O mesmo é verdade para 3/4 dos concluintes do ensino médio em língua portuguesa. E além disso, quando a gente conversa com quem está na ponta, com os professores, com os gestores das redes, é impressionante. Assim, mais de 90% falam que saber o que é esperado que os alunos aprendam a cada ano facilita o trabalho do professor. Então, o que tem se visto hoje é que, na prática, o que pauta, o que os alunos aprendem em sala de aula são os livros didáticos e as matrizes de avaliação, quando o que deveria acontecer é o contrário. Primeiro estabelecer o que é essencial que os alunos aprendam, para então se estabelecer as matrizes de avaliação dos livros didáticos. Hoje a gente tem essa inversão para a inversa. Os professores estão sendo, em grande medida, responsabilizados por isso,
por algo que não foi combinado, por algo que não foi ensinado na formação inicial e também não é continuada, e a responsabilização está aí. Então a base ela vem não para ser uma bala de prata, a gente sabe que isso não existe, mas ela vem para trazer um eixo, um fio condutor, né, uma espinha dorsal para o sistema educacional, a partir da qual vai ser possível alinhar os materiais didáticos, as matrizes de avaliação, a formação dos professores, os currículos das redes, os concursos de admissão, né, de novos professores, por exemplo, às redes. Aqui a gente traz um exemplo interessante do que acontece na prática nas escolas hoje. Né? Hoje a legislação ela é tão ampla e tão genérica que ela permite basicamente tudo. Então aqui a gente pegou 2 livros de matemática do 3º ano, aprovados pelo PND, e a gente mostra as diferenças de até onde que eles chegam. Né? O primeiro livro, ele aborda números até 999, o segundo vai até 3000. O primeiro livro, ele aborda a divisão com 3 algarismos no dividendo, o segundo livro com 2 algarismos. O primeiro promove o aprendizado de leitura de horas e minutos, o segundo só de horas. O primeiro trabalha frações e o segundo não trabalha. E tudo bem. O que acontece com o aluno que estuda a partir desses livros didáticos? E, de novo, o livro didático está tendo um grande papel de nortear o que é o aprendizado adquirido pelos alunos. O que acontece com um aluno que sai de uma escola, usa o livro A e vai para a escola que usa o livro B? Ou vice-versa. Um aluno que muda de rede. Né? Então, tem uma série de questões muito práticas e muito do dia a dia que a base vem para ajudar também. Né? Para não acontecer aquilo de ter uma descontinuidade imensa na aprendizagem dos alunos, que faz com que os maiores prejudicados sejam eles, e os professores também. Então, a base ela vem justamente para beneficiar 49 milhões de alunos, mais de 2 milhões de professores, de 186 mil escolas do país, que vão poder ter uma continuidade no seu processo de aprendizagem. Aqui falando um pouco das leis em que a base está prevista, a questão do alinhamento, né, desse eixo condutor, desse fio condutor que a base traz para o sistema e para esses elementos, como a formação, os concursos, os currículos, os recursos didáticos e as avaliações. E aqui, para falar um pouquinho da linha do tempo, e com isso eu me encaminho para o final da minha fala nesse começo. Pegando aqui um pouquinho a perspectiva do movimento pela base a respeito da causa. Claro, a gente já viu que a base está prevista na legislação há décadas, mas aqui, quando a gente começou a se mobilizar em 2013, foi o nosso foco para essa linha do tempo. Em 2014, houve a aprovação do Plano Nacional de Educação, em que a base é uma das estratégias, então um processo definido e um prazo definido. Em 2015, o MEC inicia o trabalho de construção do documento. Entre setembro de 2015 e março de 2016, fica aberto 6 meses, então, de período de consulta pública, em que mais de 12 milhões de contribuições foram registradas no site do MEC por cerca de 300 mil educadores. O final dessa consulta pública foi em março de 2016 e em maio é lançada uma segunda versão da Base Nacional Comum Curricular. Essa segunda versão, ela voltou a público e principalmente para ser debatida pelos estados e pelos municípios. Então, os estados e os municípios uniram forças em seminários estaduais que aconteceram em todos os estados do país e mais de 9 mil pessoas, na verdade não são 9 mil contribuições, me desculpa, 9 mil pessoas debateram essa segunda versão do documento e geraram não só um relatório por estado, mas também um relatório consolidado em que as principais recomendações comuns dos estados e dos municípios foram compiladas. Então, essas recomendações são muito importantes porque elas apontam o caminho que as redes que detêm 80% das vagas entendem como prioritárias para a base. E a partir desse material dos seminários estaduais, foi elaborada a terceira versão, que foi encaminhada ao Conselho Nacional de Educação em abril desse ano. E aí vale notar que teve uma diferença, inclusive, no documento, no sentido de que o material encaminhado ao Conselho Nacional de Educação
está focado em educação infantil e ensino fundamental. O material do ensino médio ainda está sendo construído, considerando que houve uma mudança na lei do ensino médio e também sugestões do Conselho sobre como o ensino médio deveria se organizar. Então, a base do ensino médio está sendo construída, o que o MEC tem falado é que vai encaminhá-la ao Conselho ou ao final desse ano, ou começo do próximo ano. E agora o que está acontecendo? Bom, foram concluídas as 5 audiências públicas do Conselho, imagino que o conselheiro Ivan vai falar sobre isso. O Conselho vai fazer o parecer normativo, a resolução, e é prevista a homologação pelo MEC dessa parte de educação infantil e de ensino fundamental, em princípio ainda para esse ano. E por que é importante essa questão dos prazos, gente? Por algumas razões. Primeiro, a base ao ser homologada, ela vira realidade. E principalmente realidade para muitas redes que vão poder usar esse documento finalizado no planejamento para o próximo ano, na formação dos professores continuada, para que seja realidade, de fato, a base entrar em sala de aula em 2019. Esse período de preparação do terreno para a implementação, ele é super importante. Então, não é que hoje sai a base e amanhã ela já está sendo implementada. Muita gente fala isso, então vamos ter que imprimir muitas bases para mandar para cada escola. Calma, gente, é importante imprimir para mandar para que elas sejam base da discussão do projeto político-pedagógico de cada escola. Que ela seja debatida pelas redes na construção dos seus documentos curriculares. Mas não é a base impressa e no dia seguinte sendo implementada em sala de aula. Ela demanda uma contextualização local que é muito importante. Então, essa questão toda dos prazos, para a gente no movimento tem sido alvo de bastante preocupação para que ela possa ser implementada de fato. A professora Pilar Lacerda outro dia falou uma frase que me marcou muito e eu acho que é verdade. Ela estava falando assim, a gente só tem 8 anos uma vez. E eu acho que isso mostra um pouco o senso de urgência para que esse documento chegue o quanto antes em sala de aula. Obviamente que a questão da qualidade não é negociável, mas o senso de urgência para que ele chegue em sala de aula quanto antes é muito importante, porque esses meninos eles estão passando pelo sistema. E a gente está sabendo o que é que o sistema está fazendo com eles, por eles e para eles. Então é esse sistema que precisa ser alterado e a base traz um passo importante nesse sentido. Então, os próximos passos aí são essa discussão do Conselho Nacional de Educação, uma homologação pelo MEC e a publicação da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. E por último, o movimento tem feito um trabalho grande também de ajudar na preparação do terreno para a implementação da base. O que nós entendemos a partir das experiências e das evidências coletadas tanto no Brasil quanto fora, é que tem muita coisa que já pode ser feita, mesmo o documento não estando em sua versão final. Por quê? Porque ainda tem muito desconhecimento, muitas escolas, muitas redes não sabem bem, não entendem bem o que é a base. Então é super importante, por exemplo, promover desde já discussões que apontem a diferença entre base e currículo. É muito importante que as redes já recuperem o seu histórico de documentos curriculares e analisem isso, recuperem isso junto com o seu pessoal para verem o que é importante daquilo ali para permanecer, o que pode ser mudado, o que merece um ajuste. É importante que eles olhem, por exemplo, os próprios relatórios dos seminários estaduais feitos à luz da 2ª versão da base, porque ali tem sugestões muito ricas do que é importante localmente, até mesmo para a contextualização da base. Então, já tem todo um trabalho que pode ser feito para a preparação do terreno da implementação da base, mesmo enquanto ela ainda está sendo discutida. E isso só ajuda para que na hora que o Conselho Nacional finalizar o seu trabalho e a base estiver posteriormente homologada, para que quando ela chegue nas redes, as redes estejam em condição de recebê-la e implementá-la de fato. Então, a pedido do Conselho da Undime, o movimento deu uma ajuda, na verdade quem fez foram eles, um guia de implementação da Base Nacional Comum Curricular, em parceria também com a comunidade educativa SEDAC. Esse guia tem sido discutido em todos os estados, nos municípios, está amplamente divulgado, tem um site
onde isso está, que é o implementalbncc.com.br, onde está esse material que pode ser impresso, baixado. Tem vários materiais de apoio importantes, aí, planos de ação interessantes que as redes podem se organizar para fazer. Tem uma provocação muito grande para que as redes pensem na implementação e para se prepararem na implementação de uma maneira colaborativa, em regime de colaboração. Então é um material que é vivo, está sendo mudado. Se tiverem sugestões, propostas também são super bem-vindas. Em suma, é isso que o movimento está fazendo hoje, preocupado, por um lado, com a qualidade técnica do documento e trabalhando como for possível para ajudar na melhoria dessa qualidade técnica e, por outro lado, na preparação do terreno para a implementação. Eu fico à disposição para o que precisarem. O movimento tem uma página na internet, que é movimentopelabase.org.br. O meu e-mail é basenacionalcomum@gmail.com, se puderem depois especializar com todo mundo, inclusive também com o link para o guia. Estamos super à disposição para o que precisarem. Obrigada. Fica à vontade. Boa tarde. Vamos voltar à brincadeira. Eu sou professor na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, e estou conselheiro até o final do ano que vem. Eu entrei no mandato ex-conselheira Lima, quando ela saiu, foi do Ministério, aquele ministério que tem um nome comprido, que desapareceu. Então, de modo que o mandato vai até o final, até outubro, exatamente daqui a um ano. Quando a discussão da base ela começou lá no CNE, eu entrei em dezembro de 2015, eu fiz a seguinte pergunta lá para os conselheiros que ainda estavam. Como que a tecnologia, desenvolvimento tecnológico, computação, inteligência artificial, como que essas questões vão ser abordadas, porque o documento ainda não havia, não tinha sido entregue para o conselho. E lá tinha vários conselheiros da área de física, da área de exatas, química. Aí me lembro que ele olhou e falou: olha, se você estiver aqui, você é a nossa esperança de ter alguma coisa. Ninguém entende nada disso aqui. Aí eu dei risada, falei: mas como assim, né? Bom, o documento chegou, houve alterações, etc. E a nossa leitura, a minha leitura particularmente, foi que o documento ele tinha muitas fragilidades em relação à capacidade de contextualizar, e mais do que contextualizar, de problematizar a necessidade de um eixo que a gente pode chamar relacionado às tecnologias e tudo que diz respeito a isso, né? Particularmente, eu acho que esse deveria ser um dos eixos a partir dos quais todo documento deveria ser feito. Essa é a minha leitura. Por que eu acho isso? Porque eu tive a oportunidade de conhecer vários sistemas educacionais em vários lugares. Eu tive a oportunidade de morar no Japão, morei na Alemanha. Então, morando no Japão, pude conhecer o Japão, a China, a Coreia. Morando na Alemanha, pude conhecer a França, a Inglaterra, né? E outros países, e aqui na América Latina. E a educação, que o mundo todo está discutindo essa questão da insuficiência educacional frente aos desafios que estão vindo aí, que estão emergindo e aos que já estão. Todos os lugares do mundo que têm algum grau de desenvolvimento próximo ou mais do que nós, nenhum concebe mudança na educação sem tangenciar isso que eu estou chamando desse eixo relacionado a essa questão. Nenhum. Mesmo os países que têm uma tecnologia mais avançada que a nossa, que é o caso do Japão e da Coreia, por exemplo, que já tem passos que nós não demos ainda, ou mesmo Estados Unidos, que tem muitas diferenças regionais, ou mesmo a Inglaterra, que
refez o seu currículo recentemente, a Austrália, quer dizer, o Chile, a Colômbia, o México acabou de fazer. Quer dizer, todos os países estão preocupados com a educação porque ela é um eixo de desenvolvimento de sustentabilidade e, mais até do que isso, de possibilidade de congregação nacional. Ou seja, de manutenção da nacionalidade, da identidade das pessoas pelo desenvolvimento e pela capacidade de se sentir parte de alguma coisa. Então, eu vou falar de 3 aspectos aqui que eu acho que são importantes para a gente discutir. Primeiro, o legal, em função de eu estar aqui falando para o CNE, mas a minha trajetória profissional, fui professor na rede, aqui em São Paulo, eu sou músico, né? Fui professor na rede, depois eu trabalhei na Secretaria de Educação com essa temática, tecnologias profissionais, e depois fiz mestrado, doutorado e estou na Universidade de São Paulo, na ECA, trabalhando com essas 3 questões: tecnologias relacionadas a isso que a gente comentou, educação e artes. Eu acho que as tecnologias, sobretudo as digitais e outras, as artes e a educação são um mix fundamental para a gente pensar em qualquer novo modelo sustentável de educação a partir do momento que se considera a humanização. É o STEAM mais a última letra que eles estão falando, não só os aspectos da matemática, da tecnologia, da engenharia, mas também tem um componente humanizador. Então, vou falar brevemente, a Alice tocou aqui um pouquinho, mas eu acho que é importante para a gente. Ela disse que a base deve ser um construto de Estado, não de governo, porque ela está prevista na Constituição desde 88. Isso é verdade, né? Além de estar prevista na Constituição, ela foi regulamentada pela LDB, né? E depois aparece, como ela também disse, no PNE, que é esse plano decenal que vai de 2014 até 2024. Como que aparece na Constituição? Isso, de certo modo, explica o porquê da minha sugestão como esse eixo ser fundamental, ou seja, tem base legal. A Constituição fala em desenvolvimento e fala em integralidade, desenvolvimento integral. A LDB reproduz isso. A pergunta que eu faço, que eu venho fazendo, é como é possível desenvolvimento integral no século XXI sem essas questões? Como é possível falar em desenvolvimento pessoal dos nossos alunos, nossas crianças e adolescentes? Hoje, não precisa nem ser daqui há muito tempo. Hoje, como é possível isso sem tangenciar essas questões? Não vejo possibilidade. A LDB, ela vai um pouco além, né? E coloca duas questões-chave para a gente discutir, que uma é a formação básica e outra a formação comum, né? Então, pensando na distinção educação infantil, veja bem, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação e ensino. Então, quer dizer, a educação infantil ela tem um conjunto de pressupostos que é um pouco diferente do ensino fundamental e do ensino médio. Então, essas questões todas tecnológicas deveriam, para atender a legislação, estar de acordo com a educação infantil, os seus pressupostos, toda a pedagogia, todos os aspectos que dizem respeito a como deve ser a educação e não o ensino infantil. E o ensino fundamental, o ensino médio, então é essa transição, quer dizer, tem uma coisa que é básico e tem uma coisa que é comum. O comum teria que permear, segundo a LDB, os 3 níveis da educação infantil e ensino médio, que é o que a gente chama de educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ora, esses 3 níveis deveriam, portanto, para atender a condição colocada na Constituição de desenvolvimento integral, que a LDB reproduz e especifica, deveriam atender, então, para fazer referência a isso, apresentar uma proposta desse desenvolvimento relacionada a essas questões de tecnologia. Não apenas do uso da tecnologia, mas da problematização, da reflexão, que envolve a criação, que envolve o uso sustentável, que envolve uma série de questões e perguntas que teriam que ser feitas, né? Então, esse aspecto legal não é uma coisa que deveria ficar para ser discutida só entre juristas e advogados. Eu não sou advogado.
Essa compreensão é fundamental para a gente dizer o que falta com base na lei. A lei diz isso, desde a Constituição, desde a LDB e depois as diretrizes curriculares que vão reproduzir esse princípio. Né? As diretrizes curriculares, tem as gerais, ensino médio, né? Tem as diretrizes todas que tentam, digamos, ir adensando. Então, a Alice mostrou um gráfico histórico, poderia dizer o seguinte: a base, ela é o produto final de uma etapa da sociedade brasileira. Que desde a Constituição de 88 estão elencados ali princípios que nunca foram materializados. E eu estou falando só da questão da educação. E é evidente que há outras implicações que transbordam através e para além da educação. Mas só da questão educacional. Há vários princípios ali que não se materializaram até hoje. Em parte pela ausência dessa finalização desse projeto educacional para o país. Porque nós tivemos a LDB, com a Constituição 88, a LDB 96, né? Supostamente a LDB deveria atender os princípios da Constituição, para que a sociedade brasileira desenvolvesse esse desenvolvimento integral dos seus alunos e assim por diante, para alcançar o quê? Os princípios que estão lá, todos são iguais perante a lei, aquela coisa toda que a gente conhece. O fato é que, mesmo estando previsto na legislação desde 88, nós estamos em 2017 e isso ainda não está posto, não está pronto. Né? Essa discussão, como ela disse também, passou por vários governos, vários ministros em poucos meses, isso é bom se lembrar, né? Vários ministros em poucos meses, e estamos agora finalizando 2017 com a perspectiva de que finalmente isso chegue a um termo, né? Porque parece óbvio que não vale a pena a gente postergar, porque a nossa postergação não acrescenta nada para que nós atinjamos os objetivos e os princípios da Carta. Pelo menos tem sido assim desde então. A procrastinação não tem resolvido os problemas, ao contrário, tem colocado mais problemas. Esse é um ponto legal que eu queria salientar. Depois a gente tem uma outra perspectiva que eu gostaria de falar, relacionada ao problema pedagógico e ao problema social. Todos eles decorrentes desse. Não havendo clareza, a partir do exemplo que a Alice mostrou aqui, eu vou aprender frações, eu não vou aprender, você tem vários Brasis. Nós já tínhamos, mas a Carta de 88 supostamente se colocava como um meio para que nós atingíssemos parcialmente, através do tempo, algum grau de estabilidade, de equidade, de igualdade de direitos e de deveres. Né? Então, o problema pedagógico é que, não havendo esse documento, cada um ensina do jeito que acha no Brasil. Nas 26 unidades da Federação e no Distrito Federal, você não tem 27 modelos, você tem mais. Por quê? Num único estado, você tem vários modelos. Ou às vezes você não tem modelo nenhum, que é pior. O tanto quanto ruim. Né? O resultado disso ela mostrou, né? Nós temos problemas, a não ser que a gente vire a lista de cabeça para baixo, a gente está sempre no final. Né? Se virarmos a lista, talvez a gente melhore um pouco, porque a gente está sempre entre os 3 últimos. Para virar, a gente vai estar entre estamos entre, pelo menos até agora, né, 3 horas, estamos entre as 10 maiores economias no que diz respeito à criação de riquezas, mas no que diz respeito ao nosso desempenho educacional e ao que daí deriva, nós estamos muito aquém dessa capacidade de produção. Nós sabemos produzir em termos de riqueza, mas não sabemos dividir essa riqueza e menos ainda não sabemos colocar essa riqueza a serviço do desenvolvimento que as leis colocam. O problema pedagógico grave que deriva disso é que, ao contrário do que a LDB sugeriu, em vez de as várias opções previstas na LDB servirem, né, porque a gente tem um país muito desigual, com características muito diversas, elas, na verdade, não é que elas são um empecilho, mas o fato é que o nosso caminho só tem sugerido, só tem construído empecilhos para a educação melhorar. Essa liberdade que a LDB coloca, né, e é óbvio, ela vem sendo atualizada, né, não está exatamente igual a 96. Essa liberdade, que praticamente, como eu bem disse, é quase total, não tem ajudado o problema, que é as crianças entrarem
2, elas abandonarem, e 3, as que não abandonam aprendem quase nada. O tempo investido, o recurso investido, ele está virando água, nós estamos rasgando dinheiro, desperdiçando. A gente gasta, segundo o MEC, R$1 bilhão para formar os nossos professores, falando dessa faixa de educação. Olha, no final do nosso ciclo 2 do ensino fundamental, aqueles que não desistem sabem quase nada em relação ao que eles entraram. Quer dizer, depois de passar 6, 7 anos na escola, os alunos não sabem quase nada. Isso não é um dado local. Isso tem aqui em São Paulo, tem no Rio, tem em todos os estados, verdadeiros batalhões de imbecis que nós estamos formando. Essa é a verdade. Fica 10, 11 anos na escola, não sabe fazer nada. Não estou dizendo com isso que a culpa é do professor, estou dizendo a estrutura que está posta é isso. Nós gastamos um amontoado de recursos e isso não tem dado resultado. É evidente que não há uma única questão que vai resolver isso, mas a gente tem que resolver isso paulatinamente. Um sério problema que os professores colocam é isso. Quer dizer, eu fui professor aqui em São Paulo, me lembro de quando foi instalado as cartilhas e tal. Vários professores falaram, não entendo isso, como eu vou ensinar o que eu não sei? Larga de lado e dá na aula. Posso ensinar o que eu não sei? Porque tem elementos aqui que eu não domino. Logo não vou. Como eu vou ensinar o que eu não sei? Então esse é um problema que a gente sempre tem no Brasil, né? Então essa questão pedagógica nós temos que pensar para além da base dos dobramentos, como começou aqui, uma formação continuada. E eu não vejo possibilidade no país gigantesco que nós somos, né, imenso, sem uso das tecnologias. Isso para fazer o link a algo que eu disse inicialmente. Quer dizer, eu acho que isso deveria ser um eixo estruturante de tudo. Da educação, da formação dos professores. Não há recursos e haverá cada vez menos, pelo menos nos próximos 20 anos, para a gente fazer tudo da maneira como nós vimos fazendo. Não há, não haverá. Fato. Nós vamos ficar vendo as coisas piorarem ou nós vamos fazer alguma coisa, né? E por último, estou no tempo ainda? Tem mais para encerrar, mas sim. Por último, eu queria falar um pouco do aspecto social que decorre disso, né? Nós temos no Brasil, e vem se agravando, nós já somos o 4º país que mais encarcera no mundo, depois dos Estados Unidos, China e Rússia. Nós vamos tomar o lugar da Rússia e seremos o 3º até o final deste ano, ou no máximo até meados do ano que vem, como o 3º país que mais encarcera no mundo. Além disso, nós exterminamos, né, a depender do ano e da nossa vontade, 30, 40, 50 mil, sobretudo os mais jovens, aqueles que estão na chamada idade potencialmente mais produtiva, né? É evidente que há um problema educacional, né? Um outro problema social que decorre disso é que, apesar de também termos previsão legal, né, tanto na lei quanto nos dispositivos que regulam, nós não temos um projeto de educação para os milhares de jovens que estão presos no país. Não tem projeto nenhum. Não é que nós não temos só projeto para quem está livre. Nós não temos projeto para ninguém. Nem para quem está livre, nem para quem está preso. Nem para aqueles que irão para a cadeia em breve, né? Um outro problema disso decorre do modelo de sociedade que a gente quer construir, se é que nós queremos construir alguma coisa, né? Não há como a gente pensar numa sociedade sustentável no Brasil sem que a educação, e aí eu acho que a tecnologia, esse acho só entre aspas, é vital para isso, para a gente pensar em modelos viáveis, que sejam factíveis, que sejam sustentáveis economicamente, com os professores, com a tecnologia e com o que nós temos. Penso que não é possível a gente desprezar esse elemento central. Só para dar um exemplo, fiquei sabendo disso ontem, né? A gente fica tentando criar mais vocabulário para a nossa perplexidade, porque falta vocabulário. Nos últimos 4 anos,
nós tivemos 700 mil pedagogos formados no Brasil nos últimos 4 anos. Vocês sabem quantas vagas, ou seja, o número total de vagas que nós temos no Brasil para essas funções? Isso tudo com dinheiro público. 700 mil em 4 anos. Há 700 mil vagas apenas para esse nível. Ou seja, um exército não vai ter emprego, a não ser que mate os 700 mil que ocupam as funções. Há 700 mil vagas. E nos últimos 4 anos nós formamos 700 mil. Eles ainda estão sendo formados. 80% deles são formados em instituições de ensino superior privadas, que infelizmente são as piores no Brasil, salvo as honrosas exceções. Não são as melhores. Nós estamos gastando recursos do FIES, do ProUni, para formar esse exército que não vai ter batalha, campo de batalha para se exercitar. Então, por último, tentando fechar essa minha pequena fala, eu diria que as questões tecnológicas e toda a mudança que vem acontecendo de cultura, de sociabilidade, na maneira como as crianças, os jovens se mediam, como eles conhecem, como eles namoram, como eles se encontram, como eles desencontram, como eles fazem bullying, como eles matam, como eles se matam, tudo envolve tecnologia. Como eles se relacionam e como eles não se relacionam com os pais, envolve tecnologia. Como a gente pode ignorar isso? É a pergunta que eu faço. Como é possível isso? A nossa capacidade intelectual de inteligência no país, ela é muito, muito, muito capaz de prover respostas para isso. Então, a minha expectativa, o meu anseio, a minha angústia, é que pelo menos parte dessa capacidade de inteligência que nós temos, eu tenho sido um privilegiado por poder estar em vários lugares, e você vê que há muita capacidade sendo desperdiçada no país, de inteligência, de projetos, de iniciativas que poderiam resolver muito dos nossos problemas. Então a expectativa, esse tem sido o meu esforço como CNE, de tentar, na medida do possível, né, porque eu sou desde que há outros sensibilizados, né, para a causa, que o máximo possível, eu não quero o mínimo, eu quero o máximo possível, que essa inteligência que nós temos no país e a que é possível de ser acessada fora do país, consiga iluminar nossas almas e as nossas cabeças e as nossas mãos, para que esse documento, essa base, né, que vai, pelo menos por 20 anos, fazer com que nós avancemos ou que nós voltemos, de fato, para a idade das trevas, porque o avanço da imbecilidade não tem paciência, trabalha 24 horas por dia com energia total, não espera, não tem cansaço, não tem preguiça, não tem burocracia, é onipresente e está aí avançando. Então a experiência é isso. Para não ficar uma fala muito ruim, assim, muito desesperançada, que não é próprio da minha pessoa, eu vou cantar, se vocês permitirem, um pedacinho de uma saudação de uma música que talvez problematize um pouco das minhas angústias, mas da minha esperança, né? Só uma olhada, né? Senão fica falando, nossa, esse conselheiro aí só veio trazer notícias. Eu acho que a gente tem que considerar a realidade, mas nós temos que superar a realidade. Mas sem considerá-la, eu acho difícil. Existimos, a que será que se destina? Mas quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem mulher, engula a casa assim, tão lindo e feliz, não somos menino, tão pouco tudo essa destino. Apenas a matéria, a vida é tão fina, e era olharmos-nos em pacto a retina, a cajuína cristalina e belezinha. Existe isso. Quer dizer, o ciclo não finaliza, né? A nossa existência ela vai se dar pelos nossos filhos, pelos filhos dos outros filhos, mas que nós possamos caminhar nessa existência de uma maneira mais feliz e mais construtiva do que nós temos vindo fazendo ao longo do tempo. Acho que é isso. Obrigado. Só para quem todas as
as apresentações a gente compartilha através do Media Code que está passando aqui. Abaixa o aplicativo que tem da Apple Store no Android, você abaixa depois com o próprio aplicativo, só tira uma foto do QR Code e você já baixa uma apresentação. Se a gente tiver qualquer atualização, vocês recebem essa atualização automática. Tá? Inclusive tem os QR Codes nas paredes também, se quiserem depois. Tá, como é que é? Bom, eu sou Leila Ribeiro, eu sou professora na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Informática. E eu estou aqui porque eu sou coordenadora de educação básica da Sociedade Brasileira da Computação. Então, a gente fez um trabalho, né, e aí a gente conheceu a Lúcia, né, nas audiências, para tentar sensibilizar, né, os conselheiros, né, e a sociedade em geral da importância de incluir computação na base. Tá? Então eu preparei aqui uns slides, né, e eu vou iniciar tentando explicar para vocês o que é a computação, porque a gente percebeu que a nossa área tem um problema sério de marketing. A gente não consegue, as pessoas não sabem o que é computação. As pessoas acham que a gente ensina as pessoas, sei lá, a instalar sistema operacional, a usar o computador, etc. Então, e com isso, as pessoas não se dão conta do quanto é importante a computação. Então, vou tentar explicar o que é a computação para vocês entenderem, né, por que a gente acha que é tão necessário que isso esteja na base, que isso seja ensinado nas escolas, de preferência muito cedo. Bom, a computação está basicamente ligado, né, à resolução de problemas. Eu tenho que ir mais claro. Bom, eu coloquei aqui, né, a foto do Alan Turing. Talvez vocês tenham visto o filme que conta um pouco da vida do Alan Turing, o jogo da imitação. Alan Turing é o pai da computação, considerado o pai da computação. E uma das principais contribuições dele foi tentar entender como é que ele pensava. No caso dele, ele queria tentar entender como é que ele pensava para construir provas matemáticas. Então, ele tentou entender o processo mental pelo qual ele passava e tentar ele escreveu um modelo teórico para descrever esse processo mental. Aqui se chama máquina de Turing, e esse modelo teórico que ele construiu é a base, foi usado depois como base para a arquitetura dos computadores que a gente tem hoje. Então, vocês veem que a computação, basicamente, ela surgiu da nossa tentativa de entender como é que a gente soluciona um problema, entender a nossa mente. Então, não está ligado à máquina. A computação não tem tanto a ver com máquina. A computação tem a ver com o problema e como é que a gente pensa. Tá? E como é que a gente pensa, né? Quando a gente quer resolver um problema, a primeira coisa a gente analisa o problema, pensa bastante, e aí a gente constrói um modelo da solução, muitas vezes na nossa cabeça, ou a gente pode escrever, né, o modelo de alguma forma. A gente chama esse modelo em computação de algoritmo. Esse é o modelo da solução que depois a gente vai executar, né? Então a gente constrói o modelo e executa. E aí a gente tem alguns problemas, né? Como é que a gente faz para construir esse modelo? Né? Dado o problema, como é que eu soluciono? Como é que eu primeiro soluciono na minha cabeça e depois como é que eu implemento, né? Executo essa solução, né? Para de fato resolver o problema? Isso aí normalmente a gente não aprende, a gente não aprende técnica nenhuma para fazer isso. A gente aprende um pouco na vida, né? Como é que a gente soluciona problemas. E a computação se preocupa com isso, né? E eu vou tentar explicar um pouco melhor. Tá? Então aqui, né, um problema pequeno, né? João tem uma banana e 2 maçãs. Quantas frutas ele tem? É um problema que um aluno pode ser questionado, né, por um professor na escola. E o que a gente faz, né, para resolver esse problema? Né? A gente usa abstração. A gente usa uma abstração que a gente conhece. Primeiro a gente abstrai os dados do nosso problema, que nesse caso são as frutas, para números, porque a gente sabe que números são abstrações adequadas para quantidades. E aí depois a gente
interpreta a frase e vê a operação que eu tenho que fazer, é uma operação que eu conheço, é a soma nesse caso. E aí eu montei um modelo matemático do problema, e aí eu vou resolver ali, né? Eu executo na minha cabeça, e aí depois, claro, depois a gente tem que voltar, né, a interpretar a solução no mundo real, né? Então, a gente faz isso, né, para vários problemas simples, problemas matemáticos. Né? A gente aprende para vários... na escola a gente aprende muito esse tipo de coisa. Né? E a gente aprende tudo aos poucos. Né? A gente aprende primeiro o conceito de número, quantidades, depois equações, e a gente vai não crescendo, né, até chegar a coisas bem mais difíceis, né? Não, começa com coisas bem concretas, né, lá no jardim, né? Não é jardim mais, é educação infantil, né? A gente trabalha no concreto até a gente conseguir construir as abstrações na nossa cabeça e chegar a poder, só olhando equações, a gente entender o que está acontecendo, sem precisar recorrer ao concreto. Né? Mas tudo isso é um processo muito longo. Né? E eu estou mostrando isso para depois para fazer uma ligação depois de computação, para a gente ver que em computação a gente não faz nada disso e a gente quer que as pessoas aprendam. Né? Assim, direto tudo no abstrato, e é difícil. Né? Bom, mas a gente pode ter outros tipos de problemas. Né? Aqui eu coloquei um problema simples também, dado uma lista de números, como ordenar essa lista. Tá? É um problema bem simples, né? Todo mundo sabe o que é uma lista ordenada, sabe o que é número, a gente sabe, olhando uma lista, se ela está ordenada ou não. Mas certamente nenhum professor ensinou para a gente como é que se ordena. Qual é o algoritmo que a gente usa para ordenar? Alguns professores, eles pedem para as crianças já desde o primeiro ano ou até antes, dão um monte de números e coloca na ordem. Mas o professor não explica como é que se faz isso. Que é claro que se a gente tem, sei lá, 5 ou 10 números é fácil. Mas e se eu tiver 500 números? Como é que eu faço para ordenar? Claro, a ideia é a mesma, né? Só que é difícil, né? Se eu não tiver técnica nenhuma, eu vou passar horas e horas ordenando. Né? Então, o professor não nos ensina como fazer isso, apesar de ser um problema que a gente pode se deparar na vida. Né? Aqui um outro problema, fazer um jantar para algumas pessoas. Esse problema não parece ser um problema de computação, mas na verdade é um problema que envolve muitos recursos, né? A gente tem o fogão, tem o cozinheiro, tem os insumos, né? As coisas que eu vou usar, né? Os ingredientes das minhas receitas. Eu tenho sérios problemas de tempo, né? Tem coisas que tem que ficar prontas antes, outras depois, etc. E eu tenho um fogão, e aí eu tenho que escalonar, ver o que eu faço antes, o que eu faço depois, quais cozinheiros vão fazer uma coisa, quais vão fazer outra. Tenho que gerenciar uma série de pessoas, e a gente não aprende a fazer isso na escola. Né? E isso tem várias questões, né, aqui, que depois, em computação, a gente tem vários algoritmos para esse tipo de problema. Né? A gente aprende isso. Né? Porque esse tipo de problema é análogo a vários problemas que a gente estudou já em computação. Né? E se as pessoas conhecessem esses algoritmos, talvez conseguissem viver melhor, porque é difícil, né, fazer esse tipo de coisa. Né? Ou aqui, encontrar um caminho no mapa. Também é um problema comum que a gente tem no dia a dia. Né? Ali eu coloquei um caminho entre aquelas duas cidades ali. Nesse mapinha aí pequenininho, tem 1.360 caminhos entre essas duas cidades. 1.360 sem repetir nenhuma. Tá? Parece que não, vocês podem dizer, não é verdade. Bom, eu fiz um programa, eu calculei todos. Então eu tenho certeza absoluta, tem 1.360 caminhos. Então, ou seja, é um problema relativamente, parece pequeno, mas se a pessoa for considerar todas as possibilidades, é um problema que é enorme. Né? É difícil, né, de resolver. Né? Ou esse aqui é um problema de quem muitos talvez já tenham se deparado com esse tipo de problema, que eu tenho um conjunto de professores, disciplinas, turmas, salas, e eu quero fazer uma alocação de professores a disciplinas, de disciplinas a salas. Né? Esse problema é muito difícil, né, de resolver. A gente aprende como? A gente aprende normalmente na prática. Né? Vai fazendo, apesar de que talvez você não saiba, mas existe uma série de algoritmos para resolver esse tipo de problema. Né? E os problemas poderiam ser piores, né, do que esses que eu falei para vocês. Porque eu poderia, por exemplo, ter um problema de não pedir para a pessoa encontrar um caminho no mapa, mas me dizer como é que se encontra. Isso é muito mais difícil do que encontrar. Muitas pessoas, eu faço isso com os alunos, eu digo, dou algum problema para eles resolverem, e depois peço, tá, agora escreve num papel como é que se faz. É dificílimo. Se a pessoa não treina, não sabe fazer isso. Né? E isso é importante, porque se eu quiser na minha vida dar instruções para alguém, eu vou ter que saber dar a instrução, eu tenho que ter aprendido a fazer isso. A gente tem que, quando vai dar a instrução, a gente tem que ser clara, né? E a gente tem que ter uma certa organização, senão ninguém entende o que a gente está dizendo.
né? Esse tipo de aprendizado é muito importante para a vida, né? Descrever como é que a gente faz alguma coisa. Isso tem que ser treinado, né? Ou se eu quero fazer assim, eu dou um conjunto de instruções, eu quero que tu me diga como é que se faz, mas só usa esse conjunto de palavras aqui, não pode usar outras, né? Porque pode ser que eu queira usar depois uma determinada máquina para realizar, né? Executar aquilo, e a máquina só sabe fazer aquelas coisas. E aí é uma restrição forte, a pessoa daí tem que conseguir ver se ela consegue dizer aquelas mesmas coisas só usando aquelas palavras, né? É difícil, né? Ou, dadas duas estratégias para ordenar uma lista, tentar argumentar sobre qual que seria a mais eficiente, né? Como é que eu faço isso, né? Não é fácil. Ou no caso dos cozinheiros, será que vale a pena eu contratar 10 cozinheiros? Será que eu tenho serviço para todos? Ou será que se eu tiver 10 vai ficar um sobrando e ainda vão atrapalhar os que estão trabalhando? Né? Será que dá para saber, né, dado um problema daqueles, qual é o número ótimo de cozinheiros para serem contratados? Né? Ou como é que eu consigo argumentar sobre a correção do que eu fiz? Ou seja, se eu faço uma proposta e digo, o melhor caminho é esse, eu consigo argumentar e dizer por que esse é o melhor caminho? Né? Que é uma coisa necessária, a gente tem que conseguir argumentar sobre o que a gente está fazendo. Né? Mas para poder argumentar, a gente tem que ter um certo embasamento, eu tenho que conhecer aquilo para poder saber como é que se argumenta sobre isso. Né? E claro, né? Será que o computador pode nos ajudar a fazer alguma dessas coisas que estão aqui? Né? Que também, né, é uma pergunta que a gente pode se fazer. Né? Então, essas coisas aqui que eu elenquei, algumas delas, né, são referentes a técnicas e linguagens, né, para a construção de algoritmos, ou técnicas para analisar algoritmos, que são extremamente importantes, porque essa parte da análise crítica é importantíssima, análise crítica sobre o que a gente está fazendo, né? E, claro, técnica para automação, né, se a gente quiser conseguir implementar algumas dessas coisas, né? Bom, todos aqueles problemas, né, que eu coloquei antes, alguns deles não são extremamente complexos, alguns são bem mais difíceis, né? Mas a maioria das pessoas não consegue resolver e não consegue descrever algum algoritmo. É muito difícil, eu já notei, né? Eu dou aula na graduação em computação e eu adoro pegar a turma de primeiro ano, né, para ensinar algoritmos. E aí eu faço isso e eles não conseguem escrever um algoritmo para ordenar uma lista. Não sai. Né? E eles passaram no vestibular na URGS, que é difícil, em computação, que também é difícil, e eles não conseguem escrever. E saíram em escolas boas, muitas vezes, porque não se treina esse tipo de coisa. Né? Então, o que a gente nota? É que a maioria das abstrações que a gente precisa para conseguir escrever isso, a gente não aprendeu. Da mesma forma que para abstrair quantidades, etc., a gente precisa conhecer números, a gente precisa saber somar e subtrair, etc., para poder descrever processos, que é o que são algoritmos, a gente precisa de algumas abstrações. E essas abstrações a gente não aprende. Né? E aí quando eu vou ensinar para os meus alunos, né, na graduação, é tarde. É tarde porque eu vejo que é muito tarde para aprender. É a mesma coisa que eu quisesse ensinar matemática só no ensino médio ou só no superior. Seria tarde, a pessoa não ia mais aprender. Ou aprenderia, mas aprenderia mal. Né? Por isso que a gente que trabalha com computação, a gente sabe que a gente tem que começar a ensinar essas abstrações, de preferência lá nos anos iniciais, no concreto, né? Começar da mesma forma que se ensina matemática, começar com as estruturas concretas, as abstrações do concreto, para quando a gente tentar formalizar esse conceito, a pessoa ter uma referência e conseguir entender o que a gente quer dizer. Porque quando a gente ensina, claro, na graduação, a gente não ensina no concreto, a gente já ensina direto no abstrato, e aí é muito difícil, as pessoas já não conseguem mais entender, né? Então, e se a gente não aprende essas abstrações, a gente não consegue descrever algoritmos. Bom, então tem uma série de abstrações, tem uma série de técnicas que a gente precisa usar. Essas técnicas também são importantes, porque não adianta, por exemplo, se eu quiser que uma pessoa escreva um livro, não adianta eu dar um dicionário para ela e dizer para ela que estão as regras sintáticas da língua portuguesa, tá aqui as palavras que tu pode usar, agora escreve um livro. Não é assim, não funciona. Né? Ou se a pessoa quer montar um quebra-cabeça, a operação que tu pode realizar é juntar duas peças. Agora tem um quebra-cabeça de 5.000 peças, monta. Não dá para fazer sem técnica. E resolver problema é a mesma coisa. Se a gente tem um problema simples, a gente até consegue sem técnica.
Mas se a gente vem com um problema um pouquinho mais complicado, sem técnica nenhuma de solução, não resolve. A gente não consegue construir o algoritmo, que é a solução do problema, sem técnica. E é isso que a gente tem que ensinar em computação. Né? Como é que, a partir do problema, a gente decompõe esse problema até chegar numa solução. Né? E esse também é um dos maiores erros que acontece hoje em dia, com o pessoal que ensina computação, quer ensinar programação nas escolas, eles ficam se concentrando em tentar ensinar os comandos de uma linguagem, em vez de ensinar os conceitos. E aí, só com os comandos é a mesma coisa que eu entregar o dicionário para o aluno e querer que ele faça, né? Não faz, não escreve, né? O livro. Bom, então, pensamento computacional é essa habilidade, que a gente chama de pensamento computacional, é essa habilidade de conseguir resolver problemas. Isso é independente de computador, né? É uma habilidade relacionada à solução de problemas, mas claro, muitas vezes a gente quer que o computador nos ajude, então a gente normalmente traduz algumas soluções para a linguagem de programação para rodar no computador e a pessoa vê alguma coisa acontecendo, né? E o que a gente nota é que quanto mais a pessoa aprende isso, mais ela se liberta, ela consegue ver que pode fazer outras coisas. Né? Então diz, isso aqui já dá para fazer, então agora eu vou ter outra ideia, então estimula um monte a criatividade. E é isso que a gente precisa. Né? A gente não tem que mais ficar se preocupando em como é que eu ordeno isso. Já sei ordenar, já tem uma série de algoritmos. A gente já sabe fazer uma série de coisas. E além de dar algoritmos, que já resolve uma série de problemas que a gente tem, como aqueles que eu mostrei no início, a gente ensina a fazer algoritmos. Fazer algoritmo é solucionar, técnica para solucionar. E aí sim, a gente está dando para o aluno uma ferramenta maravilhosa. A gente não quer dar o peixe, a gente quer ensinar a pescar, né? Então, pensamento computacional é isso, né? Fora a parte de pensamento computacional, que é uma parte grande da computação, a computação tem um outro lado, né, que é esse lado tecnológico, que é o lado que computação mudou o mundo. Né? E aqui eu mostrei algumas coisas, né, no passado, várias coisas, né, fogo, eclipse, doenças, tudo isso era um mistério para os homens. A gente não entendia até que a ciência explicou. Né? A ciência explicou toda a física, a química, a biologia explicaram isso, né? Mas hoje em dia tem uma série de outras coisas aqui que são misteriosas para a maioria das pessoas, que parece mágica, né? Como é que uma mensagem de WhatsApp chega em vários celulares ao mesmo tempo? Vocês têm ideia de como é que isso acontece? O que acontece para isso aí? Vocês têm ideia como é que é possível que o celular, você bota o celular para ouvir uma música e ele te diz o nome da música que está tocando? Como é que se faz isso? Né? Ou várias coisas, né? Qual é a diferença entre Wi-Fi e internet, ou entre Facebook e internet? Tem pesquisas que dizem que a grande maioria dos jovens brasileiros não sabe a diferença entre Facebook e internet. Para eles é a mesma coisa. Então, várias coisas que são coisas do dia a dia para a gente, né? E pior, não só para a gente, para os jovens e para as crianças parece mágica. Né? Então, não adianta dizer, essa é a geração digital, eles já sabem tudo. Não, eles não sabem tudo. Eles usam, mas para eles é mágica. Da mesma forma que para a gente um monte de coisas eram mágica no passado, né? Então, o que a gente acha? A gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar vários conceitos, né, do que a gente chama do mundo digital. Computadores fazem parte do mundo digital, mas o mundo digital tem uma série de componentes virtuais, né, como a internet, as clouds, e a gente tem que ensinar os princípios disso, né? Vários princípios, né, relacionados a como é que se codifica dados, né, que tipo de informação pode ser codificado, como é que se faz, né? Como é que os dados podem ser processados e distribuídos, né? Como é que ocorre a segurança na internet, etc. Né? Então, toda essa questão, né, a gente acha que isso a gente tem que ensinar. Claro, não em nível de graduação, mas a gente tem que ensinar os princípios. E vocês podem até achar que, mas isso é tudo tecnológico, né? A tecnologia muda todo dia, não dá para ensinar. Não, essas coisas aqui, as bases da computação são as mesmas há décadas. Né? Os conceitos são os mesmos. A tecnologia vai mudando. A linguagem que a gente usava nos anos 60 era COBOL. Hoje em dia eles usam Python. Mas os princípios são os mesmos, não mudaram. Né? Então a gente tem uma proposta, né, para ensinar a computação, que é basicamente, deixa eu mostrar isso aqui, que ela foca em conceitos essenciais. O que a gente propôs, né, na BNCC é uma proposta baseada nos princípios da computação e não nas tecnologias. Porque os princípios são imutáveis, né? Pelo menos por enquanto que a gente não teve mudanças tão radicais. Né? Porque elas mostram a maneira como a gente trata a informação.
né, como a parte tecnológica é como é que se codifica, o que é necessário codificar, como é que se faz, né? Bom, e aqui voltando, né? Então aqui eu tenho um desenho que não dá para ler muito. Esqueci de trocar as letras para preto. Mas é sobre o que é a computação, né? Então a gente dividiu a computação em 3 eixos, né? O eixo verdinho é o eixo do pensamento computacional, que é o core, né, da computação, que é a parte de como é que a gente resolve problemas. Aí tem toda essa parte de mundo digital, que também é extremamente importante, porque a pessoa tem que entender o mundo onde ela vive, né? Então, e aí toda essa parte de mundo digital é que explica, né, essa parte. E tem a parte da cultura digital, que isso é a parte que o CIEB, depois eu acho que a Grazi vai explicar, né, que é um terceiro eixo, né, que também que fala sobre o impacto da computação também na vida das pessoas, né, na parte cultural. Então a gente tem uma proposta, né, que a gente entregou, que é basicamente focada em conceitos essenciais. E a nossa proposta também, a gente foca muito na parte de flexibilidade, porque a gente sabe que a parte de como computação nunca esteve como uma disciplina obrigatória nas escolas, ou alguma coisa obrigatória, a gente não pode fazer agora uma proposta que seja muito amarrada, né, engessada. Então a gente gostaria que as redes pudessem decidir da melhor forma, né, como que elas vão incluir. O que a gente está dizendo, o que a gente propõe é o que são os conceitos essenciais que o aluno tem que conhecer. Se isso vai ser parte de uma disciplina de matemática, ou de uma disciplina de física, ou de uma disciplina de português, ou um pouco em cada lugar, a gente acha que é a escola que deve ter que decidir, né, como que ela acha melhor. A gente não gostaria que na BNCC houvesse uma imposição sobre, não, computação tem que ser feito assim. E muito menos, né, de que computação tivesse que ser ministrado por um determinado professor que fez um determinado tipo de licenciatura. Porque eu não sei se vocês sabem, né, mas computação, a área da computação, a Sociedade Brasileira de Computação, sempre lutou contra a regulamentação da profissão. Nós somos contrários à ideia de que no mercado de trabalho só profissionais formados em computação possam trabalhar em computação, né? Ao contrário de outras áreas, né? A nossa área é muito mais avançada, né? E no ensino também, a gente é a mesma coisa. A gente é contrário à ideia de que tenha um profissional que só o professor que fez licenciatura em computação pode ministrar computação. Não, a gente acha que pode ser qualquer professor. Claro, ele tem que ter capacidade para ensinar aquilo, tem que ter conhecimento daquele conteúdo. Mas a gente não gostaria que a BNCC impusesse que computação tem que ser ensinado só pelo professor de matemática, ou só pelo professor de física, ou só pelo professor de computação. A gente gostaria também que isso ficasse livre, né, para as escolas, né, para fazerem da melhor forma que elas conseguissem. Ou achassem. Bom, enfim, eu não vou colocar aqui, mas depois, se vocês quiserem olhar no documento, a gente tem aqui, isso aqui é um resumo, né, da nossa proposta para os anos iniciais, para os anos finais, para o ensino médio. Na BNCC a gente só colocou para os anos iniciais e finais, porque não tem ensino médio, né? Mas a gente tem uma proposta concreta, né, de que conteúdos a gente acha que devem ser ministrados em cada ano. Bom, então é isso. Boa tarde. Eu sou Graziela Matarazzo, como a Lúcia falou, eu estava com o grupo do CIEB e apoiei nessa construção de contribuições para a Base Nacional, em parceria com a Sociedade Brasileira de Computação. O CIEB está desde, na verdade, do ano passado realizando esse estudo, né? Outras pessoas, além de mim, se envolveram, né, do time, né, nesse estudo. Outras pessoas também, né, Leila, da Sociedade Brasileira. Então, é algo que a gente está há bastante tempo já trazendo e consolidando essas ideias para poder apresentar esse documento. Como a Lúcia colocou também, a gente participou das audiências públicas e o CIEB entregou essas contribuições ao Conselho Nacional. Então, como, né, a gente falou bastante do porquê da base, como está caminhando o movimento, vou falar um pouquinho do documento em si. Então, não sei se todo mundo já teve acesso ao documento, ou já estudou um pouquinho, leu por curiosidade ou por querer se envolver mesmo. Obrigada, conselheiro. Boa.
Então, no documento vocês vão ver, ele tem essa estrutura de áreas do conhecimento e áreas específicas, componentes curriculares, né? Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi olhar para tudo isso e identificar aonde a tecnologia estava presente. E aí a gente constatou que em pequenas partes desse nosso estudo de forma não suficiente, né? Vamos falar assim. A presença da tecnologia precisava ser mais forte e até mais concreta, né? Como a Leila colocou. Existem conteúdos que precisam ser passados a respeito da tecnologia. Então, o próprio documento diz que as competências gerais têm que ser refletidas nas competências específicas, que são as competências das áreas do conhecimento e dos componentes curriculares. Quando a gente foi olhar para o documento, a gente tem as 10 competências gerais, vocês podem olhar no documento aí também. Uma dessas competências fala bastante sobre dessas competências gerais, fala bastante sobre tecnologia, que é a competência número 5. Além da competência número 5, tem a 1 e a 2. Não. A 1 e a 4, que a gente também considera que corroboram para trazer esse tema da tecnologia. Mas, no início, a gente olhou principalmente para a competência número 5 e fomos verificar em quais áreas ela estava contemplada ou não, conforme exigia o próprio documento, que ela tivesse contemplada em todas as áreas. E a gente descobriu que não estava presente nem em língua portuguesa, nem em educação física, nem em geografia, nem em história. E em matemática estava, mas a gente considerava que precisava estar mais presente, né? Por exemplo, tem uma citação que diz fazer o cálculo com a calculadora. Pequenas coisas que são muito ferramentais e pouco relacionadas a conteúdo mesmo. Então, a partir dessa análise, a gente começou um estudo de diversos currículos de referência, diversos autores também, para poder propor como, então, essa competência número 5 e a tecnologia poderia ser refletida em todas as áreas da base. Como a Leila comentou também, que seria o ideal que todas as áreas olhassem para essa tecnologia, até com um olhar de atualização do conteúdo, né? Esse é um estudo que está no site do MEC. Foi um comparativo entre a segunda versão e a terceira. Então, ele olha de vários ângulos as duas versões e traz essa comparação. Nesse gráfico específico, ele pega todas as habilidades que estão na terceira versão e divide entre os verbos da taxonomia de Bloom. Então, para a gente analisar a base e perceber se a aprendizagem está ativa ou não, né? Então, a gente daqui a pouco no próximo slide, vou mostrar para vocês o porquê da necessidade da aprendizagem ser ativa. Mas a faixa em laranja é a faixa que reflete habilidades relacionadas a criar, que, segundo Bloom, é a faixa onde a aprendizagem é mais significativa e onde ela tem maior chance de ir para a sua memória de longa duração, que é aquela que você nunca mais vai esquecer. E a principal faixa é compreender, que está muito relacionada à aula expositiva, né, à leitura, à prática até de exercícios repetitivos, enfim. Então, a partir dessa análise também, a gente pensou, bom, a vantagem do uso da tecnologia pode ser mudar esse cenário, trazer a aprendizagem para uma proposta mais ativa. E aí a gente pegou esse estudo também, que foi realizado pelo MIT, que analisou a atividade cerebral de uma criança, de um estudante, por uma semana. Então, do primeiro dia ao 7º dia, e as atividades que ele realizou durante os dias. Então, aqui eu coloquei em azul, deixa eu ver se... Aqui, o momento onde ele estava em sala de aula. E a atividade cerebral dele bem baixinha. Então, aqui ele estava no momento de atividade passiva. Provavelmente ele estava assistindo uma aula, que é uma atividade mais comum, né, dentro de sala de aula. E aí, só para fazer uma comparação, marquei aqui onde ele estava assistindo televisão. E aí a gente vê que a atividade é bem parecida, né? Para assistir e assistir. Então, bom, acho que assistir
não é uma coisa que gera uma atividade, uma aprendizagem ativa. Então, depois disso, vamos olhar quando ele estava dormindo. E aí, quando ele estava dormindo, uma atividade super intensa. Então, quem dorme na aula, acho que está bem, não tem problema. Estou brincando, não pode dormir na aula, não. E aí, depois, os momentos de aprendizagem ativa. Então, aqui, o laboratório, por exemplo. Então, uma atividade super intensa, ganhou até de dormir. Então, estar no laboratório, fazer uma experiência, entrar em contato com a prática, né? Uma atividade super intensa. E na casa dele, quando ele estava fazendo lição de casa, coitado, ó, sozinho lá, se matando, né? Estudando ou fazendo lição de casa. Estudando também é esse aqui, ó. Então, o que acontece? A gente tem a escola, que é um ambiente muito rico, onde ele tem colegas, tem uma estrutura toda pensada, um espaço de aprendizagem, né? O educador, que é um elemento riquíssimo, que pode ajudar a conduzir essa aquisição do conhecimento. Lá ele está passivo. Na casa dele ele está sozinho, numa atividade super intensa, se esforçando para adquirir aquele conhecimento. Então, o que está muito na moda, né, vamos falar assim, é flipped classroom, né? Aula invertida. A aula invertida traz justamente essa proposta. Então, joga para a sala de aula, que é ativo, né? E põe para casa o que é passivo. Mas como fazer essa transposição, né? Por meio dessas propostas mais ativas, desses verbos mais ativos dentro de sala de aula. Então, como eu comentei, desde o ano passado a gente está estudando isso no CIEB e a gente trouxe alguns, vou mostrar esse. Então, a gente olhou vários currículos de referência, como até o Ivan comentou, o currículo da Austrália, né, que traz várias questões sobre tecnologia, o Common Core, o dos Estados Unidos, o currículo da Inglaterra, a gente olhou várias referências também na Sociedade Brasileira de Computação. E, olhando tudo isso, a gente começou a criar propostas para sugerir novas habilidades e competências para a base nacional, que trouxessem esse olhar da tecnologia, como a Leila colocou também, focando na cultura digital. Então, a gente olhou para cada uma dessas áreas que estavam carentes, vamos falar assim, da presença de tecnologia na base, e criou essas sugestões, deixando a área da matemática, pessoal, nossos colegas da Sociedade Brasileira de Computação, que colocaram a ideia do pensamento computacional e do mundo digital dentro como sugestão dentro da área da matemática. Além disso, então a gente foi área por área, como a gente pode trazer esse olhar. E uma coisa que ficou muito clara, que quando a gente olhava para essas questões da cultura digital e olhava para as áreas de conhecimento, era uma questão mesmo de atualização com a realidade que a gente vive, né? Então, por exemplo, como estudar geografia sem pensar que a internet interfere na globalização, ou que as questões tecnológicas influenciam nas decisões políticas, ou, enfim, questões nesse sentido. Então, aconteceu que com essa proposta, a gente foi criando até um currículo atualizado, vamos falar assim. Então, trazendo temas mais atuais. Então, como que a gente fala de revolução industrial, falando só da primeira, sendo que a gente está na quarta? Então, a gente não vai dizer que não vai estudar que a gente está na automação e que, né, e isso está presente o tempo todo na fala das pessoas. A automação está tomando emprego das pessoas, sim ou não, né? Isso está vivo na realidade dos alunos, dos estudantes, mas não estava contemplado no currículo, no documento. Então, foi muito interessante esse estudo que a gente fez, porque cada vez que a gente olhava para um currículo de outro país, ou algum estudo, a gente, caramba, olha como a gente está reformulando, reestruturando a ordem das coisas, mas não está modernizando. Então, isso que a Leila comentou. Antes, os mistérios eram, né, o sistema solar, enfim, os outros planetas. Mas existem mistérios que são muito mais presentes, são muito mais próximos que planetas distantes, né? Estão no nosso bolso e a gente não está refletindo sobre isso, não está se questionando. Então, acho que
eu não trouxe detalhado, mas depois, se o CIEB quiser compartilhar, enfim. Mas acho que o mais importante é saber que a gente conseguiu levar isso para o Conselho e estruturar, em parceria com a sociedade brasileira, que acho que foi bem legal, um currículo que tem uma proposta para a base, que tem essas inspirações de atualização. Então, não é só a tecnologia como ferramenta ou como ligar e desligar os computadores, né? Ou até como estar o tempo todo com o celular na mão, porque isso é legal, isso é cool, né, para os alunos. Não é essa a questão. E sim entender o mundo que a gente vive e ser usuários atuantes, né, usuários autônomos, que entendem o que acontece com seus equipamentos, que até podem personalizar e customizar as soluções e não só simplesmente consumir passivamente, sem um olhar crítico, né, sem uma interferência, porque a maioria das soluções hoje possibilita que você customize, que você interfira, e isso é muito interessante. Mas a maioria das pessoas não sabe como fazer isso, né, como se tornar um usuário, um consumidor mesmo mais crítico e mais participativo. Então, acho que hoje, agora eu não estou mais no CIEB, infelizmente, estou na escola de volta, mas aí eu fiquei pensando essa semana, caramba, se der certo, vai ser tão bom para mim agora, porque a escola precisa desse apoio, né? A gente pode dizer para os pais, é muito importante, estou dando aula de programação aqui porque é muito, muito bom, o seu filho precisa disso e tal. Mas a primeira pergunta que eles fazem é, você está dando currículo do MEC? Né? Eu acho que a gente teve falas que foram até numa crescente aqui, né? Desde a conscientização do que está acontecendo em termos de linha do tempo, e provocou um pouco a gente, né? E acho que eu e a Leila, a gente trouxe um pouco de solução, né? Isso é bom. Então, eu acho que eu saio só com a esperança, com o desejo de que realmente concretize, para que a gente possa levar isso para dentro de sala de aula. Obrigada. Leila, qual é a diferença entre programação e computação? Não, programação está ligada à máquina normalmente, né? Programação, normalmente, quando a gente pensa em programação, a gente pensa na máquina, né? Então, programar é escrever o algoritmo de uma forma que a máquina entenda. A máquina é computador, né? Mas a gente pode escrever o algoritmo de uma forma que uma outra pessoa entenda também, né? E a gente até acha que é mais adequado isso. Por exemplo, nos anos iniciais, a gente nem precisaria chegar na máquina. A gente pode fazer tudo, como a gente fala, desplugado, né? Sem ter que programar na máquina, porque isso até ajuda, porque a gente não quer ficar bitolado em dizer, não, só computação é só máquina, é só programação. Não, é uma forma que a gente tem de escrever a solução. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, não, eu quero ver primeiro a solução de vocês em português. Depois que vocês conseguirem escrever um texto com o algoritmo, vocês podem passar a programar. Porque se a pessoa não consegue escrever em português, ela não vai saber programar. Ela vai ficar lá naquela tentativa e erro, né? Porque para escrever em português a gente tem que pensar, né? E que muitas vezes a gente não faz quando está programando, ele mesmo é aquele processo estranho, né? Então, a gente tem que pensar em escrever. Então, é isso que a gente, programar é legal, né? Porque muitas vezes a gente quer ver rodando, né? Mas a gente pode ver rodando, eu faço até com os meus alunos em sala de aula, eu escrevo em português o algoritmo e eles executam com os materiais na sala, né? E eu acho que para as crianças isso é muito útil, né? Então, é programar, mas é que, enfim, programar num outro nível, né? E eu acho que isso é importante, porque quebra uma barreira da entrada da computação na escola, né? Que é a questão do receio pelas telas. Eles já ficam o tempo inteiro no computador, já ficam o tempo inteiro no celular, no tablet, agora eles querem colocar mais dessas coisas, né?
Não, a gente quer que eles brinquem de programar, ou que eles brinquem de decompor, de abstrair, de todas essas coisas. Então, esse olhar que a Leila trouxe é muito importante, porque quem está vivendo isso, eu estou desde 2011 nessa luta, a gente tem que convencer todo mundo que não é um malefício falar sobre tecnologia na escola, né? que é um benefício, e como isso pode ser trazido com diversas abordagens que não são apenas em tela. É legal ver em tela, claro, e tem que um pouco ver, porque senão, coitados, né, eles vão ficar só na ansiedade lá, e eles querem também isso, mas não é só isso. E eu tenho percebido que esse movimento, inclusive, tira da tela e traz, porque passa a ser interessante o que está offline também, né? E esse é um movimento que dentro da escola está sendo muito importante. Acho que está todo mundo chegando nesse cume, né, de descobrir. Começamos com o laboratório e estamos, né, a cultura maker está ajudando pra caramba também. Então, vários elementos que estão colaborando para a gente entender que a computação, a tecnologia não tem que ficar dentro do laboratório, tem que ficar espalhada em todos os lugares, até no jardim, né, das escolas. Então, acho que isso esse é o momento que a gente está vivendo, que é muito importante. Tem como colocar o piano online aqui só para... Só a figura para eles verem. Piano online é um site que tem um piano e você pode tocar, né? O piano online, acho que é isso mesmo, se não tiver. Online piano. Bom, enquanto eles colocam, eu queria falar de duas coisas que... isso eu vou falar de uma experiência que o piano virtual, uma coisa assim, acho que é isso aí mesmo. E uma experiência que eu vi a respeito disso, dessa questão da computação, de como isso está sendo usado na pré-escola, né? Primeiro eu queria fazer uma pergunta. O que vocês veem quando vocês olham para isso? Não. Mais coisas além do teclado. O que vocês veem? É uma sucessão de... né? O que vocês veem? Quantos aqui têm filhos? Criança? Até uns 7 anos, mais ou menos. Até uns 12. Ok, poucos. Vocês só veem o teclado? Ninguém vê nada além disso? Tem preto e branco, o que mais? Não, aí você já está abstraindo, né? A pergunta é o que vocês estão vendo? O site, isso. Então, vejam bem, isso daí tem aplicativos, né, para você fazer isso no celular, mas nesse caso era uma atividade dada para crianças na pré-escola, ou seja, elas não estavam alfabetizadas ainda. Então, tinha isso, depois tinha o piano de verdade, né, piano lá, teclado. As crianças brincavam, iam batendo, tal. Em algum tempo, elas começavam a perceber os padrões de 2 e de 3, né? 2 teclas pretas e 3 teclas pretas. Se vocês observarem, onde e só onde acontece alguma coisa diferente desse 2 e 3. Ou seja, a resposta é onde tem 2 brancas, porque não tem 2 pretas congruentes ali, né? Só há um lugar onde você tem 2 teclas brancas se repetem. Isso acontece em 2 vezes. Isso é o que a gente chama de oitava. Ou, se você computar com as pretas, dá 12, os semitons, mas isso é... né? Do, ré, mi, fá, sol, si, dó. Mas se você fizer o dó, dá, você vai ter exatamente... As crianças rapidamente percebiam isso, esse padrão. Toda vez que tem 2 pretas, tem uma branca que tem um som igual a outra branca, de onde é 2 pretas e assim por diante. Isso feito, aí você chega nisso que você falou, na abstração. Quer dizer, o que eu consigo fazer com essa capacidade de abstração desse padrão relativamente simples? Porque você tem um padrão de 12 que está organizado entre 5 e o restante, sendo que você tem 2 e 3, e aí você tem uma branca e outra branca, logo cabe numa mão da criança, uma mão mais um pouquinho, ela consegue pegar as 12 notas ali. Aí eles percebiam que podiam tocar, por exemplo, sei lá, tá, pré, ré, já, que, fá, ré, já, que, dó, me, vu, tá. Começar por qualquer tecla. Se você iniciar uma tecla anterior ou uma posterior e mantiver o padrão, vai dar a mesma coisa.
Aí elas percebiam que havia uma diferença de som mais grave e mais agudo. Elas não sabiam nominar isso, mas elas percebiam. Antes de saber, eles escreviam. Depois elas começavam a subir e descer a escada. Qual era o objetivo? Isso, o algoritmo. Bom, subiam. Quantos degraus tem? O primeiro lance tem 7 degraus. O segundo também tem 7. Porque lá é padronizado. E o terceiro também tem 7. Logo, nós não precisamos subir todos os degraus para saber quantos degraus existem. Logo, se eu sei a quantidade de degraus num lance e sei a altura do prédio, ou seja, só perguntas. E as crianças iam, né, brincando, tal. Bom, aí o primeiro problema, crianças com necessidades especiais. Criança surda, em surdez, alguns graus, alguns totalmente. Crianças cegas. A pergunta que eu faço, usando essa capacidade que você falou de abstração, como usar esse padrão para uma criança cega? Perceber esse padrão. Para uma criança que não ouve, então ela poderia, mas ela não ia ouvir os sons. Como é que a gente poderia fazer para ela perceber esse padrão se ela não ouve? Ou seja, o padrão não é só visual. Tem um padrão visual, tem um padrão tátil, tem um padrão sonoro, ou seja, são níveis. Para quem não escuta, como que a gente poderia fazer isso? Ou para quem é cego, que não tem a visão? Usando isso que você falou, abstração. Você pode reproduzir por meio de padrões de sinais, você pode reproduzir por tapa. Você pode mudar a intensidade para dizer, essa é a branca, ó, essa é a preta. Logo, quase um código Morse, né? Desculpa. Enfim, há muitas maneiras de fazer. É assim que em alguns lugares tem sido feito exatamente essa computação, ou esse desenvolvimento computacional, sem o computador. E óbvio que depois eles vão para brincar com os aplicativos, que eles já têm celulares, etc. A gente podia fazer isso com berimbau, com cavaquinho, com qualquer arame amarrado numa ponta e na outra ponta. Não é preciso nada além disso. Fração, a vibração da corda, se puser 2 cordas, que diferença tem uma mais grossa e uma mais fina? Quer dizer, não é preciso muita coisa, além da criatividade, a vontade e o interesse de fazer essas coisas. Então, isso que ela falou é muito importante, quer dizer, a questão da computação como uma resolução de problema, eu diria mais, como uma ferramenta para você sensibilizar as crianças para as coisas que elas estão vivenciando, mas que elas não têm ainda como inteligir em relação a porquê, como, etc, etc. Eu acho que isso ajuda muito, quer dizer. E aí o segundo exemplo, né? Ninguém lembrou, mas eu lembrei. Falei que ia dar 2 exemplos. O segundo exemplo, eu estive numa cidade, que eu não vou dizer o nome, e fui para comprar um souvenir, né? Custava R$25, né? Eu dei 50 e dei 5. É uma moça na altura de uns 18, 20 anos, mais ou menos. E aí eu fiquei vendo outras coisas, e o troco não vinha. Né? Aí eu falei, ela falou, não, você pode ficar à vontade. Eu falei, não, eu já vi, né? Eu quero o meu troco. Né? Ela falou, o problema é o seguinte, a calculadora não está funcionando. Eu falei, como assim, né? Eu uso essa frase quando eu fico muito perplexo. Como assim? Como assim, né? Ela falou, a calculadora não está funcionando, não tem como fazer a conta. Como diz assim, você é burro, né? A calculadora não está funcionando. Você, né, me deu 50 e deu 5, custa 25, eu tenho que te dar quanto? Eu li a mente dela. Foi esse raciocínio. Li o algoritmo da mente dela. Eu fiquei assim. Falei, meu Deus, como é possível uma moça na cidade, numa cidade desse tamanho, que não sabe subtrair? Então, o nosso problema da educação no Brasil é muito sério. É muito sério. Mas a gente precisa dar soluções. Tem uma pergunta ali, né? Você bom, minha pergunta, na realidade, vou fazer a pergunta porque eu estou ainda impactada nas falas e eu estou elaborando o raciocínio, então eu vou perguntar minha pergunta está em construção ainda. Eu acho super importante esta questão essa discussão da computação, e isso acho que é
deve ser presente na base, porque, no fundo, isso nós já vivenciamos há uns anos atrás, quando tinha todo o movimento do ensino da linguagem do logo nas escolas, teve todo um processo que durante muito tempo teve o professor Valente ali no NIED, ele tinha toda uma preocupação de um movimento, né? O próprio Proinfo, quando surge, tem na sua gênese uma preocupação de ensino da linguagem computacional. E eu falo porque eu fui programadora de computador e depois eu trabalhei muitos anos na formação de professores. E assim, a gente sempre ficava nesse limite, né? Entretanto, eu acho que a fala da Graziella traz uma questão que é um posicionamento político que a gente tem que tomar e que vai muito além da questão do ensino da língua, que eu acho super importante. Da língua, que eu digo, é assim, um exercício de metalinguagem, falar da computação por todo o potencial que a computação tem em todos esses aspectos que você trouxe, não só especificamente do ensino da linguagem, mas que eu acho super importante essa discussão. Porém, eu acho que o momento que nós estamos vivendo vai muito além. Então, eu fiquei bem tocada, assim, porque eu acho que foi uma conversa que complementou uma fala da outra. Porque eu acho, assim, eu estou aqui ainda tentando construir. Esse exercício que vocês fizeram, né, o grupo, pensando aqui em Brasil, base e tal, em certa medida, a gente vem fazendo esses exercícios, seja quando o governo de São Paulo distribuiu aquelas não é cartilha, aqueles materiais impressos, né, para todas as escolas do ensino médio. Então, na época, a gente estava num projeto Mídias na Educação, enfim, uma parceria com o MEC, e aí a gente teve uma pessoa que foi analisar assim, quanto tinha de tecnologia naquele material, sendo que aquele material era para o ensino médio. E aí a gente percebeu que assim, você tinha pouquíssimas coisas. Quando você tinha indicação, era uma indicação de vá ao laboratório de informática, ainda numa perspectiva assim, pensando no Estado, que nem tem os POIs da prefeitura, mas enfim, vá ao laboratório de informática e faça uma pesquisa sobre determinados assuntos. E era uma coisa muito pontual, era muito fraco que eu digo assim, a tecnologia, ela entrava como essa ferramenta para, de certa forma, continuar o processo de ensino como sendo só um acessório, como sendo uma ferramenta, E eu acho que, no fundo, nós estamos vivenciando um pouco isso na base. Porque quando a gente está pensando em tecnologia, dentro dessa perspectiva já bem mais ampla, nós estamos pensando de ensino conectado, de ensino interconectado. E aí, na sua essência, a base ela entra numa certa oposição, porque quando a gente está olhando uma base que tem em suas características, que é super importante, eu não estou falando que eu estou contra a base, assim, a questão é, na sua essência, ela ainda está organizada em forma de gavetas, numa visão sequencial, numa visão mais linear. Ela entra num certo choque quando a gente está pensando dentro de uma perspectiva que a tecnologia traz, né? Que é uma aprendizagem conectada, uma aprendizagem que perpassa por diversas gavetinhas ali. Então, eu acho que é uma certa... se a gente não se posicionar politicamente, e eu acho que esse debate é super importante, nós corremos o risco de ter uma base que não dialoga diretamente com a realidade desses alunos, não só na perspectiva em termos de conteúdo, que você disse muito bem, nós estamos percebendo muitas coisas, mas em termos de pensamento, né? Essa semana, eu trabalho no CENPEC, então essa semana teve um encontro
da Olimpíadas de Língua Portuguesa, teve um seminário nacional. E aí foi muito interessante, porque tem um curso lá na Olimpíada que chama Sequência Didática. E foi muito interessante, porque muitos depoimentos dos professores que fizeram diferentes gêneros, o foco ali era muito o ensino da língua, eles o tempo todo eles estavam preocupados, eles contando, e que não tinha nada de sequência. Né? Estavam assim, absolutamente... não tinha nada de sequência didática. Era uma coisa absolutamente conectada, principalmente quando envolvia tecnologia. Então, a minha preocupação assim, a partir de tudo que vocês fizeram, para onde nós vamos? Sabe? Eu acho que esse é um posicionamento que a gente tem que ter aqui. Assim, tem que ter, é super importante. Eu acho que... E agora? Né? Eu vou pedir só licença para me despedir, porque eu vou precisar ir embora para pegar um voo. Mas agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de discutir também com vocês. O movimento segue à disposição e acho que essa discussão é absolutamente essencial, né? Para que, inclusive, a gente supere muito os desentendimentos e não fique, muitas vezes, até restrita aquelas falas: hoje as escolas não ensinam sequer a ler e a escrever, a somar e a subtrair. Como que é que eu vou pensar em tecnologia? Como é que eu vou pensar em computação? Né? Acho que isso aqui esclarece muito que isso é um meio muito importante, inclusive para aprender a ler, escrever e tudo mais, né? Então, é uma discussão essencial. Parabéns pela iniciativa, obrigada pela oportunidade. Peço desculpa pela correria. Tchau, tchau. Ouvir as duas e depois responder? Gente, eu vou tentar ser bem breve, né? Havia 2 irmãos que estavam na beira do rio pescando. Aí, quando de repente um viu uma criança sendo levada pela correnteza. O irmão rapidamente colocou para o outro, pulou na água, salvou aquela criança na volta. O segundo irmão viu outra criança sendo arrastada pela correnteza. E assim, eles foram sucessivamente naquela coisa de salvar as crianças que estavam sendo carregadas pela correnteza. Até que um parou e falou assim: escuta, a gente tem que parar e ver quem é que está jogando as crianças no rio, porque senão a gente não vai dar conta. E é um pouco esse sentimento que eu estou agora com relação a tudo que está acontecendo, porque quando o Ivan fala a questão da formação, né, continuada, a questão dos 700 milhões que estão sendo gastos, sendo que 80% destes estão indo para as escolas particulares, e aí formando quem e de que jeito, né? Então, quando é que será que a gente vai ter essa comunicação, essa sintonia, essa preocupação, e também olhar um pouco para esses currículos que estão formando, como é que está sendo feita essa congruência, essa relação, esse link entre os currículos que estão sendo colocados, tanto para os 20% que sabem fazer e para os 80% que não sabem, né? Fazer essa discussão um pouco mais adiante, porque senão não dá para a gente ficar só salvando a criança que está passando no churrasco. Né? Também não é questão de culpa, absolutamente. É tentar fazer a coisa simultaneamente, já que a gente está falando de tecnologia, simultaneamente, em tempo real, e que a gente vá conseguir um pouco mais rápido, porque a hora já passou. Só isso. Eu acho que as duas perguntas são até uma minha resposta da outra, viu? Eu acho que a pergunta de para onde vamos, né, é um pouco até o que a Alice falou. Eu acho que a base, ela é de fato uma base, né, e o próximo passo com certeza são os currículos das escolas, e depois
e depois as práticas em sala de aula, formação de professores. Então tem muito caminho a trilhar ainda, né? Eu acho que esse é só um grande primeiro passo, mas acho que no Brasil tem uma coisa que é bonita, na verdade, que é a autonomia que as redes têm, as escolas têm para construir seus currículos e escolher suas metodologias. O problema disso é que sem formação isso não fica tão bonito assim, mas eu acho que a gente está nesse esforço agora da base, o próximo esforço é formação, o próximo é primeiro currículo, né, depois formação, mas acho que é não parar. Eu sei que o tempo urge e que a gente está um pouco atrasado, para ser mais leve, mas acho que a gente quer que a árvore dê frutos, a gente precisa primeiro cultivar as raízes, então acho que a gente está nesse caminho que eu considero muito bacana. Pode estar atrasado, mas é um caminho sólido. Então, se a gente não desistir no meio do caminho, partir para os currículos, apoiar as redes, partir para a formação de professores, acho que a gente tem uma grande chance de conseguir colher esses frutos lá dentro, vendo os nossos alunos, nossos estudantes estarem mais atualizados e com maiores chances de ter um emprego melhor no futuro. Nunca. Então, talvez esses caminhos que a gente está colocando aqui sejam caminhos que possam encurtar um pouco o processo que estava lento, mas eu sei que não é amanhã que a gente vai chegar nesse resultado, mas a gente tem que continuar. E eu me surpreendo a cada dia com a quantidade de pessoas que estão fazendo diferente. A maioria deles, professores lá na ponta, que tem pouquíssima visibilidade, tem pouquíssimo reconhecimento, mas eles estão fazendo. E isso me motiva, me dá gás para falar, não, vamos, porque se o cara lá no interior do não sei aonde, com 20 alunos, nenhuma visibilidade, nenhum reconhecimento, salário que está longe, né, dos nossos, está conseguindo, então alguma coisa até maior eu tenho que conseguir. Então acho que cada um toma para si a sua parte e acho que a gente tem grande chance de dar certo. Bom, eu posso estar equivocada com relação à base, mas a gente está enxergando a base assim, ok, tem lá os conteúdos todos separados, tem lá matemática, português, etc., tem vários conteúdos e tem tempo, né? No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Enfim, quanto aos anos, ali eu acho que não tem escapatória, porque se a gente quer conseguir uma mobilidade estudantil, a gente tem que conseguir dizer, olha, no primeiro ano são esses conteúdos. Todas as escolas têm que ministrar esse, porque daí, se o aluno trocar de escola, ele não vai ter perdido nada, né? Então, existem pontos de sincronização que são os anos, né? Mas dentro de um ano, a escola tem toda a liberdade de fazer o currículo que quiser, e a gente, na computação, pelo menos, a gente estava enxergando assim como, olha, esses são os conteúdos desses anos, de todas as matérias. Se a escola quiser fazer um projeto totalmente integrado e fazer tudo junto, um professor faz um monte de coisa junto, pode fazer. A gente não está dizendo que tem que ter a aula de matemática com aquele conteúdo, computação com aquele, com português com aquele. A escola poderia fazer um projeto totalmente inovador e fazer assim, né? O que a base diz, me parece, são os conteúdos que tem que estar lá, né? Claro, as pessoas não gostam de dizer conteúdo, né? Eu acho que enfim. Mas uma coisa que eu acho que é importante, que na área de computação, que a gente não tinha até então, e eu acho que isso talvez tenha causado uma grande confusão, né, em todas as escolas que tentaram colocar disciplinas de computação ou aula de computação para os seus alunos, é que agora a gente definiu quais são as habilidades que a gente quer formar com a computação. E isso era muito confuso antes. Até eu vejo isso até na escola dos meus filhos, eles tinham aula de robótica, e eu, mas que legal, eles vão adorar ficar montando aqueles Lego, Mindstorms, vão amar. Aí uma vez eu estava almoçando lá na escola e vi um grupo de alunos ali conversando, dizendo como era chata a aula de robótica. Aí eu perguntei para eles, mas por quê? A gente foi no primeiro mês, era muito legal, mas depois era tudo sempre igual, sempre igual, sempre igual. E aí eu fui notar, o professor não tinha, ele não sabia onde ele queria chegar. Ele não sabia o que ele queria formar no aluno. E aí ele fazia sempre projetos sem objetivo. E aí, é claro que é chato, o aluno não gosta, ele nota, né? Então, o que a gente tentou fazer, isso foi um trabalho duro, né, da computação, da nossa área, tentar dizer qual é a habilidade que a gente quer formar em cada etapa, para que no final, né, a gente consiga, né, formar as competências, que são chamadas por enquanto de competências, não sei se vai mudar o nome, que está na base, né? E isso é importante, isso não tinha em computação.
E aí por isso que eu acho que talvez, né, seja um dos motivos pelos quais normalmente as disciplinas de programação nas escolas não deram muito certo ao longo dos anos, porque não se sabia onde queria chegar. E agora a gente acha que sabe, não sei. Vamos ver. Bom, na primeira, como é seu nome? Márcia. Você está lá no SEMPEC, né? Então eu vou dizer, olha, vocês sabem que existem 53 programas de formação continuada no MEC. 53. Nenhum sabe o que o outro faz. Palavras da própria secretária Marilena, secretária executiva. 53 programas de formação continuada. Programa 1, o que o programa 2 faz? Não sei. Programa 2, o que o 3 faz? Nem Deus. 3, o que 1 faz? Quem é esse? Esse é o nosso país. Não precisa ser assim daqui dos 1000 anos, mas talvez em 1999 anos nós consigamos mudar, né? Quem sabe? Então, esse é o panorama, quer dizer, independência em 1822. Quando aparece a primeira escola no Rio de Janeiro? Dom Pedro II? 1822, independência ou qualquer coisa, né? Quando aparece a primeira escola? Mais de 20 anos depois, 1847. O que foi feito nesses 20 anos? Então, eu acho que tem, Márcia, mais de uma dimensão. Eu acho que a dimensão política é importante, mas, por exemplo, foi o que uma professora técnica lá do MEC disse para nós, falou, olha, eu estou voltando agora do Pará. Sabe qual foi a pergunta mais repetitiva que eu ouvi lá? Base Nacional, que treco é esse? Ela estava falando com professores, professoras e gestores das secretarias municipais do estado. Que treco é esse? O que é isso? É de comer? Alguma perguntou. Não é brincadeira, gente. Então nós temos vários Brasis. Se a gente entrega uma proposta como essa que você colocou conectada, quantos vão entender? Não vou nem dizer praticar, entender. Esse é o problema. Então, existe uma dimensão que é a dimensão da apresentação, que pressupõe uma questão conceitual. Existe uma dimensão que é administrativa, como que você faz, tal. Existe uma dimensão que é pedagógica, e a administrativa no nível da secretaria, e até chegar na escola. Então você tem uma questão administrativa mesmo, né, de implementação, do que fazer, como fazer, os recursos. E tem uma questão que é pedagógica, quer dizer, que professor, coordenação pedagógica, etc. Eles precisam entender para fazer, senão não rola. Né? Então, eu acho que é importante a dimensão política, mas ela não esgota o problema. Em relação a... Qual foi o nome da... Eva? Da Bíblia? Então, eu achei muito interessante a sua provocação da metáfora dos irmãos. Mas também, se a gente não considerar os diferentes Brasis, nós vamos deixar então aquelas crianças se afogarem. Porque há alguns Brasis que vão continuar jogando essas crianças no rio por um tempo que a gente não sabe quando vai terminar. Isso é líquido e certo. Nós vamos deixar então? Perceba, não cabe num país como o nosso, federação, de realidades tão diferentes, uma solução única, nenhuma, nem duas, nem três, tem que ser muitas. Os índios, por exemplo, né, os indígenas, povos indígenas, eles não gostam de chamar de índios, porque índio é a denominação ocidental, povos indígenas, né? Você fala, pô, mas a gente fala mais de 160 línguas. Vocês dizem que só tem uma língua no país. Nós não existimos? Nós somos 0,5%, mas nós temos mais de 17% da terra do país em nossas mãos. Então, quer dizer, é muito complexa a questão, né? Acho que é possível a gente trabalhar, mas não adianta a gente querer minorar a complexidade que ele não resolve. A gente tem que considerar essa complexidade e essa diferença de estágio. São Paulo, o município de São Paulo já fez, quer dizer, o documento nem está pronto, o município já fez, mas tem município que se você não entregar passo 1, passo 2, eles não vão fazer. Nós temos mais de 6 mil municípios, não temos? 6 mil, uma coisa assim, né? Nós temos 5 mil escolas. Qual é a dedução lógica? Tem cidade que não tem escola.
gente,